a um só eterno juiz, legislador, o único juiz é Senhor quem dá a vida, e de cuja constituição das leis, por manifesto universal, em toda a sua obra da criação, também todo o poder possível de que o homem realize dentro de suas comunidades o exercício da justiça do justo em verdade. Estou nos meus 88 para 89 anos, perplexo do tanto quanto eu denoto que, no geral, as pessoas, o que tratamos de pessoas, as imagens de homens que falam, ouvem e se dizem escutar, estão totalmente fora de um padrão, de uma conformidade que eu posso dizer, consigo ouvir os sadios. Assim compreendendo, vou procurar sintetizar. Vamos pegar algumas imagens desse momento. Imagem que eu vou pegar é na Avenida Paulista está a multidão. E todos, de fato, observam-se com entusiasmo daqueles que estão claramente ouvindo as proposições e as razões da presença de todos ali. Eu também, na minha idade, ao ouvir alguns jovens, me sensibilizou. A sensibilização vem pelo fato de observar tamanha discrepância, afastamento entre o criminoso e o justo. E persiste o perverso, através do juiz iníquo, a legislar a iniquidade. Ora, lá está o solto. Um rol enorme de crimes praticados, não ele como todos os seus assessores que agora retornam, como diz o Alckmin, ao local do crime. Todos esses fatos não são de ontem, já decorrem por décadas. Ora, na contrapartida, observo o desfile do exército se apresentando diante daquela corte de Brasília, como soltou. Ora, penso eu, se houvesse juízo, o exército não desfilaria. Ou diria, onde o exército desfilar, não pode o solto estar presente. Por quê? Porque o povo está lá do outro lado, tão afastado. Então a pergunta é, para quem o exército desfilou? Desfilou pela liberdade? Ou desfilou para o solto? É a pergunta. Mas quando também temos a consciência que o Moraes manipulou, inclusive, generais, o que dizê-lo? Ora, tem poucos crimes, e o solto também, ou são coparticipantes?
E o Pacheco? Estava lá no desfile. Foi no churrasco. E todos os demais. Isso visto. Aí, daqui a pouco, estão lá senadores e pessoas no entorno, e o Pacheco com aquele ar de príncipe, como se tivesse o rei na barriga, sem tomar uma posição, uma reação de revolta, do que eu sinto. Aí pergunta alguém, mas o que ele tem de errado? Eu vou dizer a conclusão que eu cheguei. Todo sempre jeitoso, como os outros o fazem, mas nenhum deles confiável. E lhes vos digo, não confiam entre si. Fazem o teatro. Ora, de maneira clara responde o auxiliar do Moraes. Não, o vazamento não foi por mim. Eu conheço ele. Eu não faria. Quer ver? Eu sei. Eu sei da perversidade dele. Aí ver todos eles fazendo todo um protocolo, um colar de protocolos. Disse assim, disse a história do regimento, papai, 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 papai. E gira-se a roda da morte, da corrupção, da insanidade. Como fosse uma roleta que eles dão um cassino para diversão e para ganhos fáceis. E mais, viveu prazer, ele não vai fazer. Ele já lavou as mãos, ele já combinou a forma de proceder. Ou seja, vai aceitar, receber. É como se dissesse, já tem a contagem por fora, para dar suporte que não progrida. Assim, sai livre de toda essa causa do justo a favor da causa da perversidade, em que saem, teoricamente, na mente deles e de outros que possam ver de fora, com os ganhos, os louros de que estão na lei. Mas eu pergunto, se a lei está na mão de um judiciário, nas mãos do iníquo, e que evidentemente o solto faz parte, desde antes que fosse expresso publicamente. Os crimes já do Lula lá no Mensalão, e com uma série de juízes Lewandowski, esse e aquele, o seu advogado lá na época, Toffoli, como Zanin hoje, e todos estão lá para julgar a própria causa. E a própria causa pelas quais eles chegaram lá. Ou seja, se interpretam, senhores, excelências de grande poder. Vergonhoso. Imundos, porcos, esse manifesto. Ora, então prossigo. Eu digo, não vai prosseguir lá. Agora, mais perplexo, você vai ficar. Como é bom? Se nós não temos mais a quem recorrer em juízo, que o juízo Moraes manipula, e o judiciário já ficou corrompido, já perdeu todo o seu vigor de livre ação, todos também.
Eu diria que esses temores, o Alckmin e o Temer continuam com eles. Graves temores. Nunca vão ser contados, ninguém ouvirá. Aí se um dia eles vierem a contar, ficarão perplexos. Algo inimaginável. Não se pode conceber. O Alckmin tem o seu filho morto. E as dúvidas recarregariam sobre ele, quem ele sabe. Por que está lá? Retorno. Mas aí, agora ouço a voz do Eduardo, o Bolsonaro, dizendo, bom, agora entramos e estamos, então, com a última porta. De quê? Se faça justiça em democracia. Todos os requisitos foram retidos e mantidos, com todo a perseguição. Agora eu pergunto, se sabes que não vai ter resultado, porque eles vão ser, todos eles já estão subornados, mais grave, se são os legisladores os que fazem a justiça, e se o juiz judiciário já é pior, não pode ser pior. Não pode. Esse é o pior possível. Então, diz o Eduardo, é o último recurso democrático. Como se a ação do poder da força fosse contra a Constituição. Mas um mantém poder pela força da sua milícia, de maneira enganosa, dolosa, em crime contínuo, como diz lá o desembargador, em presente, sempre presente. Crime. Ali, presente, como é que se... em flagrante. Então, se tornar o flagrante de um momento, para os casos esses que estamos observando, esse flagrante é um contínuo de anos. É uma piada. Qual é a consequência? Eu vou lhes dizer. Eles não vão aprovar. Mas, o que resta democraticamente? O exército. O exército não está para desfilar para o solto. O exército está para servir a nação. E a nação são seus filhos da nação. Não são os aparelhados, os apadrinhados do solto. Todos eles são criminosos. Um crime gravíssimo, nunca observável, a tal grau. Eu diria que em 64, as causas de levantar e de chega eram muito menores. Mas por que não se faz hoje? Antes tinham generais, como Castelo Branco, e outros tantos. E hoje? Tem. E o que falta? É que todos estão com medo daquele que ainda está lá nomeado pelo solto, eles prenda. Dizer que ele está exercendo uma postura de insubordinação. Assim, a palavra insubordinação, ela vale nessa ocasião. Mas enquanto o solto se insubordina, o judiciário se insubordina à Constituição, também o general, subornado. É uma evidência. A quem chamarei? Premiado? Receber a condecoração que Lewandowski recebeu lá com o cara do MST, como fosse a honraria devida a alguém que foi martirizado pela liberdade? Estão virando piada. Essa piada está ficando grosseira demais. Quer dizer, a rigor, eu estou aqui, ganho meu salário pouco,
3, 4 mínimos? Não. 4 mínimos. Mas por que está assim, seu João? O que eu vou dizer? É como diz o zelo do Senhor, o zelo do Senhor me consome. Eu diria aos meus amigos o seguinte, e saibam todos, o próximo passo é: o exército exercerá a justiça da nação, não o direito do iníquo. Direito é valor nas mãos do justo, mas muito mais que direito é justiça. Não existe direito no iníquo que ele possa fazê-lo, que ele manipula. Ele é doloso em seu caráter. Então, questão de nomear alguém baseado em currículo, ou por uma coisa teórica, pelo seu grande saber jurídico, isso é dolo. É uma arma do perverso, que não tem nada a ofertar, a não ser participar do jogo sujo. E com ele, interpretar que ele é uma excelência na obra que realiza. Não há excelência mais, não vejo nenhuma. E vejo, de fato, jovens com todo entusiasmo, não têm a percepção, a gustidade de que o velho alcança. Assim sendo, que haja generais para morrer pela nação. Eu vi cantarem lá na Avenida Paulista. Quem está disposto? Se teme. O Moraes. Para. Mas será que o Moraes chega a tal grau de mandar matar? Então, eu escrevi alguma coisa miúda. Ao perverso, que vai se apadrinhando em muitos perversos, se torna um domínio nas mãos do César e do seu circo. Não tem o mínimo pudor de sacrificar quem quer. E mesmo com a máxima possibilidade de que aquele que está crucificado ou está morrendo sofra, para que fique como exemplo a um ápice dos temores que Moraes procura despertar. Para mim, o Alckmin e o Temer são dois desse estado. Só fazem a fantasia, não sei qual é seus medos, até onde as afrontações e ameaças se realizaram contra eles. Claro que não publicamente. Pode ser feito num jantar, pode ser feito num churrasco, pode ser feito numa piscina, onde vai se eleger ou dar o voto para um juiz de Suprema Vara. Então, esses são a insanidade que eu estou mencionando. Mas, como posso dizê-lo? Conscientemente. A consciência que me foi dada ao alcançar me propicia discerni-los a todos, os seus espíritos e o que tramam. Vos direi. Pense os militares entre si e os seus generais. Se estiverem por maioria na força militar, hajam. O outro calará. Se não o fizerem, vão levar esta nação para ser direcionada pelos vendilhões do Congresso e colocar nas mãos
dos estranhos. A adúltera é esse estado. As pedras nas mãos estão por expressões morais. De um Pacheco, daquela farsa do 7 de setembro. Apaguem aquilo. Como poderão dormir e seus filhos vierem reapreciar e vier saber conscientemente como esse velho. Puxa, meu pai participou daquilo. Desprezível! E a reação? Senhores, no poder das mãos da força. Força sobre as polícias milicianas está o exército de fato organizado de maneira moral, por fundamento de justiça. Se oponham. Não deixem progredir. Ao general, se tiver postura de autoridade, digam para ele que saia. Se o fazem por ameaças lá em outro lugar, digam só para ele. E ele saiba. Sem churrasquinho. Sem piscina. E sem mulheres de fartura. Ou vão gerar mais ministros? Por direitos irracionais. Assim, direi agora a sentença final. A nação é livre. Hajam. O poder está na mão do justo, da boca do justo. Sejam por minhas mãos. E saibam que a vida, em verdade, eternamente vos está ofertada.